Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2016 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 44 da prova de Conhecimentos Gerais. A questão diz assim: um objeto localizado a 30 centímetros de um espelho esférico produz uma imagem invertida, cuja ampliação é 0,75. Qual a distância dessa imagem? Então, a gente está falando de espelhos esféricos, não é? Quando a gente fala em espelhos esféricos, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando o espelho esférico ele tem o seu centro de curvatura, o seu foco e o vértice, tá? Quando a gente coloca um objeto na frente desse espelho, por exemplo, a distância entre o objeto e o espelho a gente chama de P. Se a imagem for formada aqui, por exemplo, eu digo que a distância da imagem ao espelho é chamado de P'. E esse cara ali é a imagem, certo? Esse aqui é o foco e aqui é o centro de curvatura ou raio de curvatura de um espelho esférico, beleza? Então, vamos resolver essa questão. O que ele está falando? Que o objeto é um objeto localizado a 30 centímetros de um espelho esférico. Então, a distância do objeto ao espelho é P. Então, P vale 30 centímetros. E ele falou que a imagem ela é invertida. Quando a imagem ela é invertida, ela tem um sinal negativo para dizer que ela ficou de cabeça para baixo. Se ela fosse direita, o sinal seria positivo. E ele falou que a ampliação é de 0,75. Pois bem, se a ampliação foi de 0,75, a gente pode dizer, então, que ela diminuiu. Então, eu posso dizer que a ampliação foi de menos 0,75. Beleza? Então, não, Bola, não entendi. Então, peraí, vamos pensar assim. Lá na equação de Gauss, a gente tem o seguinte, que a equação do aumento linear transversal, tá? Do aumento linear, ele diz o seguinte, se eu tirar a pelinha do pintinho, ele aumenta. Então, se eu usar pelinha sobre P é igual a I sobre O, ou se eu usar pelinha sobre P igual a A, eu vou estar usando a mesma relação, tá? Então, se a imagem está invertida, esse sinal aqui vai ficar negativo. Então, fica assim, menos pelinha sobre P vai ser igual a menos I sobre O, não é? Então, a gente também pode escrever o quê? Que menos I sobre O é igual à amplitude, o aumento, certo? Ampliação. Se esse cara aqui está negativo, quer dizer que esse aqui também está negativo. Então, eu já posso usar direto o quê? A seguinte relação, que P' sobre P vai ser igual a 0,75. Menos P' sobre P é igual a menos 0,75. Como os dois lados estão negativos, eles já passam a ser considerados o quê?
positivo, não é? Como o P a gente viu que vale 30 centímetros, eu tenho que menos P' sobre 30 é igual a menos 0,75. Ou seja, o P' vai ser igual a 0,75 que multiplica o 30. Quando eu faço essa conta aí, eu acho o valor de 22,5 centímetros. Realmente, 22,5 centímetros é a resposta. Porém, como ele disse, qual a distância da imagem em relação a quem? Se for em relação ao espelho, é 22,5. Mas se for em relação ao objeto, ele queria essa distância aqui. Então, em relação ao objeto, eu vou pegar o 30 centímetros e vou subtrair dos 22,5. Isso vai me dar 7,5 centímetros, que também tem uma resposta ali. Beleza? Apesar de a gente ter duas interpretações para a resposta, o gabarito oficial está na letra C. Beleza? Então, a gente considera que ele queria a distância da imagem ao espelho, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.